E a gente vai continuar falando então sobre a passagem da esfera feminina, da esfera da mamãe, para a esfera do papai, tá? Para a constelação familiar, a esfera feminina é um local aonde a criança nasce. Imaginem um vaso de planta. A gente põe uma sementinha ali e a planta cresce até um tamanho, né? Então, aqui deste lado é um lugar protegido, como um vaso, é um lugar adubado, é um lugar para se nascer. E o lado de cá, eu gosto de pensar, eu gosto muito de ligar as informações com as coisas da natureza, né? Imagina que eu pego uma planta e coloco aqui uma árvore, tá? E coloco num vaso. O que que vai se transformar? Vai se transformar num bonsai, né? É uma árvore que pode ter muitos anos, mas que nunca conseguiu atingir sua altura ou o seu esplendor, né? Mas ela vai produzir frutos, ela vai ficar ali sobrevivendo, vai ficar tudo certo, né? O lado de cá é quando a gente pega esta planta, esta árvore e planta no chão. Quando você planta uma planta no chão, a raiz vai ter agora que se expandir. Ela vai ter que fazer força entre o solo, e se esse solo for um solo pedregoso, se esse solo for árido, com uma areia, ela vai ter que fazer o esforço para ir buscar o que ela precisa. Aqui no vaso, ela tinha tudo. A planta tinha tudo aqui. Minhas plantas aqui de casa, nossa, elas amam os vasos. Por quê? Porque eu estou lá cuidando, jogando aguinha, jogando um, um adubinho, né? Só que desse lado aqui, o que que acontece? A planta precisa se desenvolver. Ah, a raiz chegou ao muro, ela vai ter que dar uma volta, ir pela borda, ela vai ter que dar um jeito. Só que aqui, gente, para a constelação familiar, do lado, na esfera papai, a planta, você, eu, se desenvolve e consegue atingir a sua máxima potência, todo o seu viço, toda a sua produção. Talvez agora que eu fiz é, que eu fiz essa metáfora da planta para você, você consiga colocar isso na tua vida, esse ensinamento na sua vida, e pensar que talvez em algumas áreas você não está indo bem, porque em algum momento excluíram a figura do pai do seu coração. E eu nem vou dizer que foi você quem excluiu essa figura, porque em geral a criança, em geral não, toda criança ela é bondosa, toda criança ama os pais mais do que tudo. As crianças amam os pais mais do que a si mesmas. E quando os pais brigam, eles não deixam de amar os pais, eles deixam de amar a si mesmos quando o casal não está indo bem. E eles se culpam, achando que eles é quem são os culpados pelas confusões que estão acontecendo. Só que, meus amores, já vi um bonde andando aqui. Já vi um bonde andando aqui antes de você vir ao mundo. Você entrou em um bonde andando. Já tinha história, já tinha alegrias, já tinha tristezas, já tinha combinados, já tinha um papai excluído, era um homem. Já tinha um papai excluído na geração da sua mamãe. Já tinha nessa esfera de cá, já tinha uma mamãe e um papai que também tem sua carga emocional, sua carga genética, sua carga epigenética, que ela traz para onde? Ela traz para cá. Então, agora, talvez você entenda quando eu digo os seus pais, a vida deles antes de você nascer era como se fosse um ônibus andando. Eles já estavam indo para algum lugar, os seus pais já estavam indo para algum lugar quando você nasceu. Um grande erro que a gente tem é quando a gente fala para a criança ou a gente deixa subentendido para a criança que a criança é o centro da família. A criança, você não é o centro da sua família, nunca foi. Você já viu passarinho colocando os filhos no centro? Não. Se tiver comida somente para a mamãe, ela vai comer e vai deixar o passarinho sem comida. Sim.
porque a natureza é assim, né? Então, a hierarquia é os pais. E muitos casais deixam subentendido que os filhos são mais importantes do que tudo. Não! O casal tem que entender que primeiro eles, um para o outro, é mais importante do que a criança que vem. Sim, hierarquia, gente. Quem veio primeiro aqui? Ela veio para ele veio para ela. Aí depois veio o primeiro filho. Qual é a sua posição dentro da família? Primeiro vem o primeiro filho, depois vem o segundo filho, depois o terceiro, o quarto. O lugar de nascimento, a hierarquia de nascimento também interfere, ok? Mas eu vou voltar aqui, então, para a minha árvore, que aqui vai criar raízes fortes, tronco forte e vai ganhar altura e produção de todo quanto é tipo de fruta. E aqui é aquele vaso fértil. Imagina se você pegar o útero, o desenho do útero e virar ele assim, ele não parece um vaso? Pensa comigo. Parece um vaso. Outro dia eu estava olhando isto, falei, olha que interessante, né? Ali dentro cai a sementinha e aí se transforma em uma planta que vai crescer até um lugar, né? Então, gente, olha, por que que para a mamãe é mais difícil deixar o menino passar para o lado de cá? Primeiro, porque as mulheres mimam mais os filhos homens, em geral, tá? Em geral, não é em toda a família, do que as filhas mulheres. Segundo, porque a menina pode passar no círculo, na esfera de influência do pai, e naturalmente o coração da mãe sabe que ela vai voltar, porque ela é moça, porque ela é menina, porque ela é mulher. Esses círculos de influência não são só mamãe e papai, também são feminino e masculino, certo? O que acontece com o molequinho, gente? O que acontece com o menininho? A mamãe tem que se despedir dele para sempre. Uma vez que esse menino faz a passagem, ele não volta. Ele não volta. Então é mais difícil para as mulheres deixarem os seus filhos homens fazerem esta passagem para o círculo de cá. O que que elas fazem então? Elas mantêm os filhos homens presos em seus. É como se fosse um polvo de 20 patas, de 20 pernas. O menino, o filho homem, ele tenta escapar, ela pega ele por outro lado, outro assunto, outro jeito. Ela faz a comidinha dele, ela passa a camisa dele, ela dá o dinheiro que ele precisa, ela reclama dele, ela manda nele, ela influencia no casamento dele, né? Sim, sim. E daqui, gente, então essa criança aqui, todo menino precisa do campo masculino. Todo menino precisa do campo masculino. O que que acontece, Márcia, se esse menino não fizer esta passagem para o lado de cá, para o lado do pai? Ah, esse pai morreu, esse pai era um qualquer coisa, sumiu, nunca assumiu a criança, nunca veio, não veio nem ver. O que que acontece se o menino fica só do lado de cá? Quando ele fica adulto, ele se transforma no Dom Juan. Ele fica com todas as mulheres, ele beija todas, ele é um galã, ele é sensacional na arte de deixar as mulheres muito à vontade. Mas ele não se casa com nenhuma. Ele não se casa com nenhuma. Por que que ele não se casa com nenhuma? Vou pegar aqui um bonequinho. Vou pegar aqui um bonequinho, eu queria da mesma cor. Aqui, ó. Eu quero uma bonequinha de outra cor aqui. Ah, verde. Ó, vamos fazer assim, ó. Este menininho cresceu. Este menininho cresceu. E agora é o Dom Juan. Por que que ele é o Dom Juan? Porque ele conhece esse círculo aqui. Ele foi bem tratado na vida, gente, tá? Ele tem tudo o que ele precisa. Gente, amor de mãe, tem coisa melhor do que amor de mãe? Não tem.
Não tem coisa melhor. Aí quando chega uma bonitona lá na vida dele, uma gata, ele vai tratar ela muito bem. Mas ele pode até tentar, né, ter um relacionamento com ela, mas ele não consegue, olha aí. Ele não consegue. Simplesmente por quê que ele não consegue? Porque nas primeiras dificuldades desse novo casal aqui, ele compara ela em seu coração com a sua mamãe. E a mamãe é perfeita. Ela não é perfeita. Então, em seu coração, o que que ele faz? Eu já tenho a mulher perfeita. Eu não preciso de outra. Então, ele vai ficar com várias e não vai ficar com nenhuma. São solteirões, são aqueles homens que, sim, ficam com muitas mulheres, mas casar não, ter filho não. No coração, ele fez um par. No coração, ele fez, sabe o quê? Ele olhou para cá e disse assim: Papai, eu ficarei aqui e eu serei para ela muito melhor do que você fez. Ele tem um contrato inconsciente com essa mamãe e ele tem um destrato inconsciente com esse papai. Mais ou menos assim, tá, gente? Mais ou menos assim. Acontece com a mulher também, tá? A menina cresceu e ela fica encantada com o papai. Por quê? Porque o papai cuidou muito bem dela. Os papais sempre vão cuidar muito bem. Existe algo que acontece durante a fase da infância da menina, que é o complexo, né? Complexo de Édipo, certo? Édipo não, complexo de... Bom, é um complexo onde a menina, ela se sente rival da mãe e como que apaixonada por esse pai. Esse pai é o perfeito. O nome do complexo pode ser falado talvez pelo Humberto, que está ali, que também é. Ele é psicólogo, ele é parapsicólogo, coisa boa, né, Humberto? Se você lembrar aí desse complexo, você me fala, porque agora me sumiu o nome. Mas vejam, ela, no coração, ela faz par com ele. Ela acha ele maravilhoso, tem um orgulho de ser filha dele. Esse pai, gente, esse pai, ele é tudo. Ele é tudo. Aí um dia aparece um bonitão que quer casar com ela. E o que que ela faz? Ela até pode tentar com um, com dois, com três, mas ela não consegue manter um relacionamento, porque em seu coração ela já fez parceria com o pai. E muitas vezes, e olha, esse pai não aguenta esse tipo de coisa, não. Você tá vendo que o papai chega a tá meio caidinho assim? É pesado para os pais isso aqui, tá, gente? Essas dinâmicas. É bem pesado. Porque os pais naturalmente querem os filhos indo para a vida. Querem os filhos dando certo para passarem a vida através deles. A vida passa através da gente como? Não é só tendo filhos, é nos, nos apegando a uma causa, ensinando muitas pessoas. Eu acho lindo quando as pessoas dizem, a minha causa são os idosos. Agora a gente viu as campanhas, né? Prefeito, vereador. Minha causa são os animais abandonados. A minha causa são as mulheres negras. A minha causa são as qualquer coisa, crianças abandonadas, crianças que passam fome. Isso é causa, isso é deixar a vida passar através de você. Quando você não tem filhos, você deixa a vida passar através de você, ok? Mas vamos lá, eu quero mostrar uma outra coisa para vocês. Mais ou menos sobre a esfera, talvez eu me lembre de mais alguma coisa, depois eu volte a falar. Eu vou colocar aqui para vocês, gente. Vou voltar com o papai aqui e a mamãe aqui. Vamos voltar assim. Vamos voltar assim. E aí eu vou colocar o dinheiro aqui. Vou colocar o dinheiro como esse amarelinho aqui.
Vou colocar a vida amorosa. Electra! Ih, que lindo! Olha lá, ó, gente, Humberto, vocês não leram, mas eu li o que Humberto falou. Ele me deu a palavra que eu estava procurando, ó. Humberto falou assim: pela psicanálise, o complexo de Édipo é entre menino e mãe, menino e a mamãe. E o complexo elétrica é entre a menina e o papai. Electra era a palavra que eu estava procurando. Obrigada, viu, Humberto? Muito obrigada. É e por isso que é bom ter profissionais aqui, gente. É por isso que é bom. Então, nós vamos assim, ó. Aqui eu vou colocar a vida amorosa, tá? E aí eu vou colocar. Olha, gente, eu recebo nessa sala a companhia da minha pequeníssima Sofia Elisa. E ela mexe nas minhas coisas, tira meu material do lugar. Então, vou colocar aqui, vou colocar assim, vida amorosa e vida financeira, são os temas que vêm muito aqui para mim, tá? Vou mostrar para vocês como é que o fio invisível funciona. Em muitos atendimentos, eu gosto de fazer uma metáfora que é sobre a teia de aranha. Lá no blog que eu escrevo semanalmente, eu tenho um texto, o Portal do Peregrino é o blog. Eu tenho um texto que é Pérolas em Teias de Aranhas. Eu gosto de imaginar que o nosso coração é como uma teia de aranha. O nosso coração, o centro do nosso peito, é o centro de uma teia de aranha, ok? Então, nós temos um fio que nos leva até a nossa mamãe, o fio que nos leva para o papai, um fio que nos leva até o relacionamento amoroso que a gente sonha em ter, um fio que nos leva para é, a vida financeira que a gente quer tanto ter, né? E aí, gente, quando a gente faz uma constelação, eu peço para as pessoas assim, fique em silêncio sobre qualquer coisa que a gente comentou aqui durante 30 dias. Porque esse fio, gente, às vezes, na nossa família, ele é mais enroscado em algumas relações, ele é mais estirado em outras, ele é mais frouxo em alguns. Então, essas pérolas, né, na teia de aranha, o amor, as pérolas seriam o amor, ele vai e volta nessas pérolas, nesse fio, aliás. E ah, quando a gente quer alguma coisa, a gente quer muito alguma coisa, então a gente puxa esse fio, a gente começa a puxar. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer para vocês com esse aqui, com esse tipo de bonequinho. Então, eu quero muito uma vida amorosa. E eu quero, então, me dedicar a isso. E eu começo a forçar a barra. Quando eu forço a barra, algo não dá certo. Por quê? Porque aqui atrás eu tenho um fio que se estira, é um fio que não está flexível. Esse aqui é o papai, tá? Esse aqui é a moça que queria uma vida amorosa bem legal. Muito melhor do que a vida amorosa da mãe e do pai. Então a gente começa a ir para onde a gente quer, né? Só que a gente está preso em fios que a gente não vê. Vou puxar aqui mais para cá, ó. Vou puxar para cá. Vou deixar ele assim, porque ele uma área da vida, é a vida afetiva, tá? Então a pessoa começa a puxar, eu quero uma vida afetiva muito melhor do que meus pais, eles viviam brigando. Os meus pais, os pais da Márcia, viviam brigando.
Então, vejam, eu vou puxando. E o que que acontece lá atrás? Vocês veem que eu não movimento só este fio do que eu quero, do que eu desejo, do que eu sonho. Eu me movimento e algo vai sendo movimentado aqui atrás. Então, quando o nosso coração, ele é o centro de uma teia de aranha, tá? É o centro, ele está ligado a todas as pessoas da nossa família. E esse fio que me liga, ele é um fio respeitoso, amoroso, é um fio que não tem mais nós, nem emaranhamentos. É um fio desenvolvido. Eu gosto da palavra desenvolvimento. Vejam só, vou fazer. Eu adoro metáfora, tá, gente? Eu ensino através de metáforas. Vejam, a gente ganha um presente, né? Agora, Dia das Crianças, a gente vai ganhar um monte de presente, né? Eu vou ganhar, porque eu adoro presentes, todos os presentes que eu puder ganhar. Então, a gente tá lá na nossa vida, ó, todo enrolado. Todo enrolado. Vocês têm amigos, gente, que é enrolado? Vocês têm amigo que é enrolado? Eu tenho um monte de gente enrolada em volta de mim. Acho, não sei nem por quê. Talvez seja para eu fazer eu ficar com a boca fechada. Porque, né, Andressa, eu tô vendo a Andressa rindo de mim. Sim, a gente não pode dar opinião, né, nos rolos dos outros, principalmente se a gente é terapeuta. Mas vai lá, a pessoa toda enrolada, tá? O que que é o desenvolvimento pessoal? Vocês já pararam para pensar no significado de desenvolver? Desenvolver. Envolver, vou envolver um presente para o Dia das Crianças. E eu vou desenvolver. Então, uma pessoa desenvolvida é uma pessoa desenrolada. Uau, Marta, não acredito! Eu esperei 50 anos da minha vida para ficar sabendo disso. Anota isso, gente. Desenvolvimento, mano. Desenrolamento, mano. Deixa de ser enrolada, enrolado. Vem estudar com a Márcia Oliveira. É isso, gente. Estar aqui provoca esse tipo de, né? Esse tipo de ó que a Andressa colocou ali. Muito bem, amores. A gente está enrolado. Como é desenvolver isto, Márcia? Como que eu me desenvolvo disso tudo aqui? Como que eu me desenvolvo se o meu pai realmente era um... A vida inteira eu fiquei sabendo notícias do meu pai que ele deixava minha mãe, que ele preferia ficar com os amigos, que ele ia para o bar, que ele falava coisas feias para ela. Ele falava coisas feias para mim. E eu fiquei aonde? Tudo isso fez o quê de você? Fez você ficar desenvolvido, desenrolado, ou fez você ficar mais enrolado ainda? Ok? Como que eu me desenvolvo então, Márcia? Como que eu saio disso aqui? Como que eu saio disso aqui? E aqui, gente, eu coloquei a vida afetiva, tá? Mas eu poderia colocar qualquer coisa. Márcia, eu tenho sonho de ter uma casa própria. Eu tenho sonho de conhecer Paris. Eu tenho sonho de... Ó, os filhos, eles estão sempre na parte da frente, tá, gente? Vou virar aqui para vocês verem, ó. Os filhos estão sempre na geração da frente. E a vida está onde? A vida está aqui. O que a gente quer da vida está, então, na nossa frente. Vocês leram em algum lugar, na Bíblia, que está escrito assim: aonde pisares os teus pés, essa terra será tua por herança. Já ouviu falar que aonde você pisar os teus pés, essa terra será sua por herança? Aham, é só ir lá e pegar o que você quer. Só ir lá e pegar. Você quer uma vida financeira melhor? Vai lá e pega. Aonde os teus pés pisaram, essa terra será sua por herança. E aí você então vai. Só que você não vai sozinha realizar os seus sonhos. Todo o sistema familiar vai conosco. Quando você estiver no auge do seu sucesso, o que mais você gostaria?
de estar como numa ilha deserta, sem ninguém, 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 nem para saber que você tem sucesso? Como seria se no auge do seu sucesso você tivesse todos os que você ama com você? Não seria mais legal? Pois então, agora eu vou falar para vocês a farsa. Existe uma farsa, e isso não tem a ver com constelação. Quem não está se segurando, se segura. Existe uma farsa chamada autonomia. Nós queremos ser autônomos. Eu, Márcia, quero ser autônoma. Autonomia. Só que, como eu disse no reset anterior, o ser humano foi ensinado de que ele é o centro da criação. E por causa disso, o mundo está sendo devorado por nós mesmos. Nós estamos estragando o nosso meio ambiente porque nós achamos que nós somos o centro da criação, que a criação nos serve. Esse foi o maior engano que nós pudemos ter. Por isso a gente vive do jeito que vive, estragando o nosso meio ambiente. E eu sou bióloga, tá, gente? Eu sou bióloga, eu sou defensora do meio ambiente. Ok, então eu quero ser autônoma, eu quero ter uma profissão autônoma, eu quero ser, não sei, eu vou vender perfume. Eu trabalhei no Boticário, 4 anos e meio dentro da loja do Boticário. Pensa numa mulher perfumada, era eu. Então eu queria ser autônoma, eu queria vender o Boticário para todo mundo. Aí eu fui no meu chefe, falei, chefe, ó, tá ruim para mim ficar nessa loja aqui. É muito pequena aqui. Eu quero sair, quero vender para as pessoas. E não existia esse método de vender fora o Boticário. Hoje se vende, mas anos atrás, somente nas lojas se revendia o Boticário. Muito bem. Meu chefe me mandou embora. Eu queria ser autônoma, né? Queria ser autônoma. Gente, quando a gente quer ser autônoma, a gente se fecha dentro de uma caixa blindada. Por quê, Márcia? Já que vocês não perguntam, eu me pergunto. Vocês já viram que eu mesmo faço perguntas? Deixa eu ver se eu tenho algo aqui para mostrar para vocês. Sim, eu tenho. Ó, eu adoro usar as coisas que eu tenho em volta de mim, tá? Para mostrar as coisas. A natureza, ela coopera uns com os outros, certo? Vamos pensar na planta. A planta ela recebe do sol, recebe o sol e ela entrega as frutas, a proteína, todos os seus nutrientes, certo? Então, a natureza coopera entre si. Olhem para os predadores. O predador, o maior come o menor come o menor, até que o mais manso vai comer as plantas, certo? Então, nós temos aí uma cadeia alimentar. É uma cooperação. Quando morrem todos, predadores e predados, o que acontece? A gente aduba o solo e aí começa tudo de novo, certo? Então, a natureza, ela se autoalimenta, ela se retroalimenta. Um ser precisa de algo que o outro vai entregar. A planta se deixa ser comida, mas ela espera muitos anos para um dia ela receber os seus nutrientes sobre ela quando você morrer e apodrecer. Concordam comigo? Então a natureza ela tem isto de cooperar. E aí, quando você diz assim, ó, eu sou autônomo, eu não quero saber de relacionamento com meu pai, minha mãe me deixou. Minha mãe não cuidava de mim, ela trabalhava demais. Minha mãe me deixou para minha tia me cuidar. Ah, o meu pai fugiu, sumiu, abandonou a minha mãe. Então eu quero ser autônoma. Eu quero ser autônoma, eu quero ir embora sozinha. Aham, pois vá. Só que quando você quer ser autônomo, autônoma, o que acontece? Vamos desenrolar aqui o autônomo, ele quer fazer isso, ele quer sair, né? Então, ele está lá dentro, ó você aqui, autônoma, tá? Autônomo. Você não quer saber dos outros, você vai
com a própria força, ou na força do ódio, ou na força da sua vontade, você vai para a vida e você vai ter sua empresa, você vai ganhar seu dinheiro, você vai provar para um monte de gente que você é muito melhor do que todos eles. Principalmente para aquelas pessoas da sua família que não acreditaram em você. Não sei se aconteceu isso com vocês alguma vez, tá? É só comigo que isso acontece. Muito bem. Quando você quer ser autônomo, a natureza quer contribuir com você, mas você está fechado para receber qualquer tipo de ajuda. Você não sabe receber, você não sabe nem cobrar pelo teu trabalho. Você não sabe receber, você não quer receber. Porque se você receber, você vai se sentir devedor. Se eu chegar hoje na tua casa e falar, olha, eu fiz um bolo, eu adoro fazer bolo. Fiz um bolo e pensei em você, trouxe aqui um bolo. Você vai falar, nossa, que legal, vamos fazer um café e vamos tomar um bolo, vamos comer um bolo. Muito bem, daqui a pouco você fala, eu deveria talvez fazer um bolo para a Márcia, né? Ela foi tão legal aquele dia. Naturalmente, o nosso coração, ele quer retribuir ao outro. Naturalmente, a gente quer retribuição, a gente precisa de retribuição. Quem não quer receber nada, quem não, escuta isso, escreve, quem não quer receber nada, no fundo, quer. É aquele idealizador, é aquele líder, eu vou na frente, eu faço e aconteço e que me copiem. Essa pessoa sou eu, tá, gente? As coisas que eu conto para vocês aqui são os tapões que o mundo espiritual me dá. Por isso que eu chego aqui para vocês e conto isso para vocês. Quando você diz que é autônoma e você quer provar para os outros que você é melhor, você simplesmente se fecha e não consegue receber os presentes que a natureza quer te dar. Dinheiro. Quem ouviu ontem a pílula de luz de ontem, que estava no reset, no grupo do WhatsApp? Dinheiro precisa vir da mão de alguém. Verdade ou mentira? Vocês já acharam dinheiro na rua? Uma, duas vezes na vida? Ou o dinheiro ele simplesmente chega na tua casa assim, que não é pela mão de ninguém? Raramente o dinheiro vem se não for pela mão de alguém, tá? Então, o dinheiro quer vir pela mão de alguém. Só que você é autônomo, você não precisa de ninguém. Você não precisa de ninguém. Você é melhor que os outros, você é maior que os outros, você estudou mais que os outros. Olha que importante que você é. Olha que importância que você tem. Você estudou mais que seus pais. Você é um orgulho de você mesmo. Você olha para os seus irmãos e diz: Ah, então, eu estudei, eu viajei, eu fiz e aconteci. Então, eu sou autônomo desse sistema estragado que eu fazia parte. E aí, gente, nesse caso, o autônomo ele se fecha em si mesmo e ele não recebe a contribuição de todos os outros seres, encarnados ou não. Você não recebe ajuda, você não recebe, você não precisa. Você é autônomo, você é melhor que os outros. Nada como ter um coração humilde e procurar nesses nós que a gente tem no sistema, o que que esse nó me ensinou? O que esse nó me ensinou? E como fazer o processo de individuação de forma tão respeitosa, tão amorosa. Para quem não ouviu falar sobre o processo de individuação, tem que olhar o vídeo anterior, tá? O tema anterior. Mas basicamente é assim, ó. Aqui tá você, sua mãe, seu pai, aqui atrás seus avós, tá? Aqui seu avô paterno, aqui sua avó materna, tá todo mundo aqui, né? E aí o que que acontece com a gente? Nós entramos nesse sistema familiar aqui e a gente então quer ir para a vida. Olha aqui que bonitinho assim, ó. Até deixei um espacinho aqui, ó. Isso aqui é você.
Você passa do mundo espiritual, vamos dizer que aqui seja o mundo espiritual, o céu dos bebês, que a minha mãe falava, né? Onde que a gente estava antes de a gente nascer? No céu dos bebês, de acordo com a Dona Maria. Então, veja, aqui você tem, então, o mundo espiritual, uma porta se abre para você e você encarna. 9 meses nesse processo de encarnar. E aí tá lá você, bem bonitinha. A porta, gente, é a porta milagrosa, né? Falei na aula passada sobre não pare na porta. Deus, quando você estava aqui no mundo espiritual, ele falou: não para na porta. A porta é mágica. Só que a gente fica aqui, ó. Esse lado da porta aqui não é tão legal. Esse lado da porta teve defeitos. E esse lado da porta aqui, meu Deus, abandonou minha mãe, abandonou meus irmãos, nunca deu dinheiro nem pagou a pensão. E aí você fica na porta e tua vida acontecendo aqui, ó. Todos os seus sonhos e seu tempo passando, certo? O processo de individuação, ele acontece naturalmente, instintivamente conosco, quando a gente deixa de se perceber sistema. Olha aqui, onde você está? Você é um grupo, você faz parte de um grupo. Quando você deixa de se perceber sistema, aqui está a armadilha da autonomia. Eu não quero ser como eles. Eu não quero estar com eles. Eu não vou ser como a minha mãe. Eu nunca vou tratar os meus filhos como a minha mãe me tratou. Eu nunca vou falar para os meus filhos coisas que o meu pai falou para mim. Nunca. Aí a gente cai na armadilha da autonomia, né? Mas isso aqui é só uma armadilha, tá? Não é todo mundo que cai, não. Foi só eu. Vocês não caem. Vocês não caem porque, né, vocês estão já num outro nível. Então, vejam, você faz um processo de se individualizar-se, de se encontrar como um indivíduo, separado dos demais. Mas você precisa ter noção deste fio. Você precisa ter noção que este fio, ele não nos deixa. Quando a gente fala, gente, eu sou autônomo, eu sou melhor, eu sou tudo. Eu sou uma fofa, né? Quem são os meus irmãos para falarem mal de mim? Eu sou uma pessoa boa, eu faço oração todo dia, gente. Eu vou para o céu quando eu morrer, certeza, né? Então, aí, o que que acontece comigo? Eu fico sozinha. Eu sou uma idealista. Eu tenho ideias, mas eu não coloco em prática. Eu não entro em ação. O processo de individuar-se do seu sistema, ele dá muito certo, quando ele é feito com absoluto respeito em relação aos que vieram antes. O seu papai e a sua mamãe, eles nunca foram numa escola para aprenderem a amadurecer emocionalmente. O seu papai e sua mamãe herdaram traumas, dificuldades, coisas muito difíceis que aconteceram lá atrás. O papai e a mamãe fizeram coisas equivocadas, sim. E porque eles fizeram coisas equivocadas, você sente agora que você é muito melhor que eles. Você não se equivoca nunca. Você não se equivoca jamais. Nunca errou. Nunca tomou nenhum caminho errado. Só eles. Você nunca falou palavras difíceis para os seus filhos. Você nunca falou palavras difíceis para sua esposa. Só o seu pai falava para a esposa dele. Não é verdade? Então, somos muito melhores do que os nossos pais. Quando a gente pensa assim, estamos nesse lugar aqui, autônomos, mas sozinhos. O processo de individuação, quando ele é feito com refinado respeito, você sim é outra pessoa, não é um sistema, você faz parte de um sistema, você respeita esses fios, você está aberto a deixar cada um deles seguirem os seus destinos. Olha, a sua mamãe tem um destino, é a linha do destino dela. O seu papai
Ah, meu Deus, derrubei a régua. O seu vovô tem outro destino, ele fez escolhas. O seu papai tem um destino. Sua vovó tem um destino. Cada um tem uma linha a ser seguida. E muitas vezes a pessoa que quer ser autônoma, quer ir embora dessa família, ela não respeita a escolha dos outros. Ela não respeita nem a escolha da mãe dela, que escolheu viver com o pai. Você não respeita. Por isso você está tão enrolado. É por isso que você vem para cá, para fazer meditação comigo, para fazer exercícios sistêmicos, para ser constelado, para descobrir onde é que está esse nó. Porque às vezes, gente, a gente não sabe onde está o nó. Eu brinco com vocês, tá? Porque eu sei que a aula é longa e eu preciso fazer isso com vocês. Mas, sério, todo mundo sabe onde é que está o nó? O nó é invisível. O enrolamento, o desenrolamento é invisível. Por isso a gente constela. Constelar, para quem ainda não sabe, ou nunca viu, ou nunca tem vontade de fazer, mas nunca fez, constelar é revelar o que está oculto para você. Outro dia me aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu estava com estes óculos e eu comecei a procurar os óculos. Eu vou sair, eu preciso dos óculos, preciso dos óculos. Eu coloquei a família inteira atrás dos meus óculos. E aí a minha filha olhou para mim e falou: Mamãe, não é este que está no seu rosto? E aí eu falei: Ah, eu estou com os óculos? Sim, a Rosângela está rindo porque ela, já aconteceu isso com ela, com certeza. Sim, amores, eu estava com os óculos. Às vezes, o nosso problema ou o nosso nó, ele está tão em cima, ele está tão perto de nós. Se você colocar uma caneta aqui, ó, você não consegue enxergar ela, porque ela está muito perto. Os óculos estavam tão perto de mim que eu não conseguia enxergá-los. Então, às vezes, o nosso problema, o nosso nó, o que falta desenvolver, está tão em cima da gente, tão pertinho que você não consegue ver. Então, quando você abre uma constelação, cai o queixo. Você consegue enxergar o que estava oculto. Quando eu ouço a palavra oculto, parece, sei lá, palavra difícil, né? Assim, cheia de significados, né? Uma palavra muito julgada. Não, é só o que eu não estou vendo mesmo. Então, constelar é o que você não está vendo, e aí a gente chega nesse lugar com refinado respeito. A gente chega nesse lugar de desenrolar você com refinado respeito, ok? Sobre autonomia era isso. Círculos de influência. Deixa eu ver que horas são. 3 horas. Existe algo importante que eu quero dizer para vocês, que se chama alienação parental. Alienação parental é quando as cuidadoras, sendo mãe, irmãs, tias, qualquer pessoa que cuida da criança, fala mal do pai ou de outros parentes da criança, ok? Nós passamos por alienação parental não uma, não duas vezes. Nós passamos por alienação parental muitas vezes. E, em geral, isso acontece através da boca de mulheres. Em geral, isso acontece contra os homens. Então, vejam, se eu sou metade minha mãe, metade meu pai, metade mamãe, vamos imaginar que seja metade certinha assim no meu corpo? Então, esse lado de cá é mamãe, esse lado de cá é papai, tá? Então, gente, o lado de cá, papai, é um lado errado. É um lado feio, é um lado que abandona, é um lado que fala coisas ruins, é um lado preguiçoso. Aonde que eu vou sendo uma criança pequena? Eu vou para o lado de cá, é lógico. Eu vou me afastar desse lado aqui. Eu quero ser certa, eu quero ser aceita e amada. Então, a criança pequena, ela se afasta no coração do pai e chega para estar com a mãe. E quanto mais ela faz isso, porque ela é indefesa,
mas ela é envenenada em algumas famílias contra o pai. Alienação parental causa problemas psicológicos graves. Você provavelmente passou por isso em algum momento. Por isso, eu faço esse trabalho de explicar as relações familiares, de mostrar os fios invisíveis que te ligam a uma coisa ou a outra. Porque, gente, esses fios, quando eles estão flexíveis, eles são mais fáceis de levar. Você já ouviu falar assim, ó? Essa pessoa aí, ela é muito rígida. Ah, aquela pessoa ali é tão legal, ela é flexível. Olha que palavra bonita, flexível. Rígida, flexível. Uma pessoa que tem um fio flexível, ela não vai muito longe. A ligação dela com os outros parentes é flexível. Ela pode chegar perto, ela pode ir, ela tem liberdade. Um fio rígido, ele é rígido tanto para quem quer se afastar, quanto para quem quer chegar perto. Então, é como aqueles carros. A gente vê, às vezes, o carro fica sem freio na estrada. Para um carro puxar o outro, não é possível pôr uma corda, porque o carro de trás vai bater no carro da frente quando o da frente frear. Então, eles põem um galho ou uma madeira. Já viram isso, gente? Já viram isso? Um carro amarrado por um pedaço de madeira num outro carro, quando precisa assim ser rebocado. Por quê? Porque eles não podem se aproximar quando a sua relação com alguém da família é rígida. Não tem como você aproximar dele. Você não se aproxima mais, certo? Tá bom, Rô, vai ficar gravado, depois você continua vendo, tá? A Rosângela falou que vai sair, gente. Tem problema não. Maravilhoso, Márcia, como sempre. Ah, que bom, que bom. Vindo da Rosângela, gente, que ela é professora também, ela faz constelação também. Olha, é um elogio, né? Deixa eu ver o que que eu fiz. Eu me movimento muito, a minha câmera sempre está saindo do foco. Muito bem. Então, quando uma pessoa é flexível, ela é fácil, ela é gostoso ficar com ela, porque ela já amoleceu esses fios invisíveis entre ela e os outros. Você quer ser uma pessoa gostosinha? Você quer ser gostosinha? Gostosinho? Humberto, você quer ser gostosinho? Sil, Elu, você quer, Silmara, ser gostosinha? Gente, tem gente que é gostosinha, né? As pessoas, por exemplo, às vezes elas estão numa festa comigo e elas falam, nossa, mas tão gostosinho ficar aqui conversando com você. Ah, minha filha, aqui é muita terapia, ó. Até eu ficar gostosinha do jeito que eu tô, foi muita terapia. Então, por favor, não abandone a terapia. Muita terapia para você ficar gostosinha. Fiquem gostosinhos, por favor, e fiquem comigo, tá? Façam terapia comigo para ficarem gostosinhos. É isso, gente. Flexibilidade. A pessoa que ela é mais flexível, ela vai mais longe. Ela é flexível até no modo de pensar. Ela tá indo ali, ela tem um problema. E aí ela para e olha e fala: pera, isso aqui é uma barreira? Como que eu faço? Eu posso dar a volta, eu posso subir por cima, eu posso cavar um buraco, passar por baixo. A pessoa que é rígida, rígida nos seus relacionamentos, ela é rígida até na hora de resolver um problema. Ela não consegue pensar em outras opções. Consegue? Porque tudo está rígido, até a mentalidade, certo? Eu escrevi aqui: pai é força do desconhecido. Pai é força do desconhecido. Pai é alegria em progredir. Pai é alegria em vencer limites. Pensem na palavra pai. Quando eu falo, eu comecei já desde 2021 a falar sobre prosperidade. E quando eu falo sobre prosperidade, muitas pessoas levam para a, o entendimento de prosperidade financeira, tá? E eu falo também sobre prosperidade financeira. Vejam a palavra pai.
pai e veja a palavra patrimônio, pátria. Vejam se vocês conseguem fazer uma ligação entre essas palavras. Vejam se vocês conseguem fazer uma ligação entre a palavra mãe e a palavra matrimônio. Patrimônio está ligado ao pai. Você quer aumentar o seu patrimônio? Quer comprar um terreno? Quer comprar uma casa, uma moto, ter dinheiro lá no banco, comprar barras de ouro? Se ajusta com teu pai, flexibiliza o seu entendimento, a sua vivência com seu papai. Não só isso, flexibiliza também a sua vivência com todas as cidades por onde você passou, porque pais também está ligado à palavra pátria, patrimônio, pátria, pai. Vocês veem que tem uma raiz em comum? O lugar aonde você nasceu precisa ser honrado. Aonde você nasceu? Em que cidade? Em que bairro? Em que casa? Ah, Márcia, mas eu era tão pobre naquela época que eu não gosto nem de lembrar. Quanto ensinamento, né, Silmara? Obrigada, viu, Silmara? Silmara sempre tem palavras muito lindas para mim, muito flexíveis para mim. Mas eu ainda estou aprendendo, tá, gente? Eu me sinto muito pequena aqui nesse lugar. Me sinto muito pequena aqui nesse lugar. Mas eu sou uma pessoa, vamos dizer que a palavra para mim é atrevida. Eu ensino enquanto eu estou aprendendo. Ao contrário de algumas pessoas que acham que precisam terminar de aprender para começar a ensinar. Eu já deixei a vida passar por mim através de ter filhos, do modo natural. E eu continuo deixando a vida passar por mim através dessa causa de ensinar. Ensinar as famílias, ensinar os casais, ensinar as pessoas a se desenrolarem. E como que a gente desenrola? A gente desenrola aqui, ó, né? A gente desenrola aqui. Então, eu vou falar uma coisa para vocês agora. Você pagou R$ 120 para estar aqui, certo? Todo mundo pagou R$ 120 para estar aqui. Pois se você sentir de fazer uma constelação familiar, você, comigo, lógico, você vai receber esse dinheiro de volta. Vai receber os seus R$ 120 de volta. Ó que coisa boa! Você vai fazer sua constelação, né? Você vai ter esse valor de desconto na sua constelação, ok? E você vai conseguir enxergar esse nó que você não consegue enxergar, mas que você percebe que ele deixa rígido os fios das suas relações, ok? Isso é uma coisa. Outra coisa que eu queria dizer para você. Se você sente que o teu problema é financeiro, eu tenho um curso gravado, gente, um curso gravado que se chama Visão Espiritual da Prosperidade, Dinheiro e Crenças Limitantes, ok? Isso está lá no meu Instagram, vou até olhar se está mesmo, no link da minha bio, aonde eu ensino em 19 aulas, eu ensino alguns métodos e alguns destraves da vida financeira, tá? É, não está no meu Instagram. Estou olhando aqui na minha link bio, no meu link da bio, não está. Eu vou colocar. Depois eu mando lá nos grupos também para que vocês deem uma espiada. Tem um videozinho onde eu mostro o que tem por dentro desse curso inteiro, tá? É muito interessante, gente. A gente precisa estudar para desenrolar. A gente precisa estar aqui. Você precisa reservar esse tempo e estar aqui comigo para se desenrolar. Porque senão ninguém vai fazer isso por você. Você acha que eu vou sair aqui da minha casa e vou lá desenrolar os seus fiozinhos? Eu não. Eu já estou te dando aula aqui, já tá bom? Estou aqui trocando com vocês. Você acha que tua mãe tem que vir desenrolar você? Teu pai tem que vir pedir desculpa para você? Não. Mãe e pai, segura essa. Mãe e pai já te deu a vida, eles não te devem nada.
Além de ter te dado a vida, eles te deram anos e anos de dedicação. Quantos anos você tem hoje? Eu acabei de fazer 47, anteontem. Então eu tenho que deixar de ter vergonha, aliás, eu tenho que ter vergonha na cara e começar a entregar para o mundo a energia de vida que eu recebi dos meus pais. Muita coisa ruim aconteceu na minha vida, gente. Muita coisa ruim, difícil aconteceu na minha infância. Eu não sento nessa cadeira de professora de desenvolvimento espiritual e pessoal e profissional por pouca coisa, tá? Só que eu tive que correr atrás. E todas as vezes que eu me senti autônoma, a vida se fechou para mim. Ao contrário, quando eu ainda nem sabia que essa palavra existia, e eu era adolescente, eu fui uma adolescente muito pobre, uma criança muito pobre. Meus pais tinham 18 filhos. Imagina um casal, eu tenho três, eu vejo que difícil que é ter três, imagina ter 18. Meus pais tinham 18. Eu sou a 18ª. Eu recebi muito bullying, tá, gente? Porque eu sou baixinha, porque eu sou a última, porque eu sou temporona, tudo isso. Traumas que eu tive que ir tratando. E eu fiquei lá me vitimizando? Eu não. Enquanto eu não conhecia a palavra autonomia, as pessoas chegavam para mim e me falavam assim: Márcia, eu te empresto esse livro. Ah, Márcia, leia isto aqui. Ah, Márcia, espera, você conhece esse versículo aqui da Bíblia? Escuta esse pastor, escuta esse padre. Sim, grande parte do meu caminho de desenvolvimento eu tive dentro das igrejas. Eu já estive em todas as religiões que vocês imaginarem, fazendo essa busca por respostas. Porque eu falava, gente, não é possível que a vida seja só isso. Não é possível, tem mais aqui. E eu cavava, 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 e eu achei o tesouro que é se desenrolar. Se desenrolar. E nunca pensei que eu nunca me arrependi de nenhum dinheiro que eu investi em cursos, em livros. Só que a partir do momento que eu conheci a palavra autonomia, eu falei, eu quero ser diferente, eu quero fazer com os meus filhos diferente do que os meus pais fizeram comigo, quero fazer diferente do que os irmãos me fizeram, quero fazer diferente com aquele chefe. Sabe aquele chefe que me mandou embora um dia? Pois eu, quando for chefe, eu vou ser muito melhor do que ele. Enquanto eu não conhecia a palavra autonomia, eu ganhava livros, eu ganhava ajuda, eu ganhava dicas das pessoas. Eu ganhava emprego, as pessoas diziam, Márcia, você podia me ajudar aqui, fazer um bico para mim em 2 semanas? E me pagavam um tantão de dinheiro que eu pensava, meu, tudo isso custa o meu trabalho? Quando eu era adolescente, eu recebia muitas tarefas assim, cuida da minha criança, vou numa festa e a pessoa me dava dinheiro e eu falava, uau, isso aqui é legal, né? É legal poder contribuir com os demais. Então, enquanto eu contribuía, eu estava recebendo, sendo esse um com a natureza que contribui conosco. Quando eu fui para esse lugar de autonomia, tá? Tanto sistêmica quanto achar que eu estudei muito. Gente, eu acabei de voltar da Alemanha. Fiz um enorme investimento para ir lá e estudar direto na fonte. Sim, bonita. Fica aí, então, senta em cima do seu conhecimento e não passa para ninguém. A partir do momento que eu disse, que legal, eu conheço 8 temas que bloqueiam as pessoas, eu só vou falar sobre eles. Só vou falar sobre eles. Chamei vocês e nós somos mais 50 pessoas. Mais 50 pessoas. E o que que eu estou fazendo aqui, gente? Eu só estou conversando com vocês sobre esses temas. Falando um pouquinho sobre essa ciência. A constelação é a ciência dos relacionamentos. Eu não estou fazendo grande coisa. E eu estou aprendendo com vocês enquanto isso, tá? Nós tivemos cuidadoras que falaram coisas ruins sobre os nossos papais, sobre os homens da nossa família, e eles não precisaram falar abertamente para que a gente excluísse nosso pai do nosso coração, para que a gente excluísse os homens da nossa confiança.
precisavam falar abertamente, eles falavam veladamente, ou com a linguagem corporal. E a criança, ela pega, ela capta tudo. A criança está conectada com as crenças da mãe. Eu anotei isso aqui, ó. A criança está conectada com as crenças e com as imagens internas da mãe. Mesmo que ela não fale, mas ela pense ou sinta coisas ruins, ou fale, ou pense e demonstre coisas ruins do papai, a criança sente e percebe. A mulher é responsável por imprimir, passar as imagens do masculino para os seus filhos. Você que é mãe, você é responsável pelo que você está fazendo de mal para os seus próprios filhos quando você fala: Olá, teu pai de novo. Falei para você, marido, que não era para fazer isso? Falei que eu tinha razão? Não, as mulheres não têm razão. As mulheres não têm razão, vocês sabem por quê? E agora as femininas vão, as femininas não, as feministas vão brigar comigo. Porque nós, no nosso próprio corpo, nós precisamos dos hormônios femininos e precisamos dos hormônios masculinos para termos um equilíbrio de saúde. Se o nosso corpo feminino precisa de algo do masculino, quem dirá a nossa mentalidade precisa se abrir, precisa se curar em relação ao masculino? Em algum momento da sua vida, vocês mulheres que estão aqui comigo, em algum momento vocês homens que estão aqui comigo, em algum momento alguém trincou o seu relacionamento com o seu pai, no seu coração. E nesse momento que trincou, trincou também o relacionamento com o patrimônio. Olha para o seu patrimônio hoje. Quantos anos você tem? Qual é o teu patrimônio? Naquele momento que foi trincado lá atrás o relacionamento e o respeito com seu patrimônio se trincou, porque ele também tem um fio. O teu patrimônio, ou o patrimônio que quer ser seu, ele está ligado num fio invisível. O seu patrimônio é esse. Ele vai puxar você, mas ele vai se enroscar em algum lugar, lá no pezinho da mamãe. Ó, coisa boa, gente. No final desta conversa, o fio está solto. Algo de mágico aconteceu aqui. Eu não percebi em que momento que eu desenrolei este fio. Mas o fio, ele não vai se desenrolar nunca. Mas ele pode se flexibilizar para que o seu patrimônio se coloque de pé. E que ele te sirva quando você for velhinho, velhinha. Você já parou para pensar que você vai envelhecer, meu filho? Você vai envelhecer, minha filha? Você vai precisar, você vai precisar ter este patrimônio. Patrimônio, gente, também tem a ver com as mídias, tá? A mídia, o jeito de pensar hoje em dia, o jeito que as pessoas ensinam sobre moda, sobre beleza, está desenhado para que você gaste o seu dinheiro. De qualquer forma, você precisa comprar aquele batom. De qualquer forma, você precisa daquele sapato. Ah, não, mas aquele tênis é tão bonito e o meu tênis ficou defasado. A moda faz com que a gente gaste, 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 sem perceber, tá? Sem perceber. Então, sim, relacionamentos familiares têm a ver com patrimônio, mas você deixar de ser besta também. Você deixar de gastar à toa com qualquer coisa também. Se eu tenho uma caixa d'água, vamos imaginar que isso é uma caixa d'água, tá? Então tá, eu tenho uma caixa d'água todo mês, então entra dinheiro, entra água na minha caixa d'água, né? Entra dinheiro, a água é o dinheiro, tá? Por incrível que pareça, tem pessoas que, vamos dizer, ganham R$ 1.000, R$ 1.000 por mês. E elas têm um cartão que tem um saldo lá, um autorizado de 2.000.
Então, é como se essa pessoa, na cabeça dela, ela ganha 3.000, porque ela pode comprar no cartão, ela tem os 1.000, mas ela pode comprar no cartão. Então, na vida, o cartão de crédito vem mostrar pra gente o quê? Que você sempre está em débito. É uma armadilha. E aí a pessoa ganha 1.000, cai o cartão, o 1.000 some e ainda fica menos, um negativo, 1.000 negativo lá na sua conta. Vamos fazer uma conta mais fácil? Você ganha 5.000. O teu cartão é 2.000. Quando o cartão cai, você tem 3.000. E você dá a impressão que, na verdade, você tem 7.000, porque você tem 5 e mais o saldo, né? Do cartão que você pode comprar no crédito. Gente, se liguem, se liguem, se liguem. Não tem como eu encher uma caixa d'água se tem vazamento por todo lado. Aonde estão os vazamentos nas suas finanças? O que que você tem aí na tua casa que você não usa, que você poderia vender para fazer uma grana extra? Tem coisa aí que você acumulou, que você poderia, você poderia tirar uma grana bem boa se você disponibilizasse para outras pessoas. Olha, eu vou vender esse violão aqui que eu não toco, essa bicicleta aqui que eu não uso mais. As mulheres que gostam de roupa, joias, essas coisas, façam uma feira entre as amigas. As mulheres ficaram bravas com os homens, por isso elas trincaram esse relacionamento. Elas se vingam do marido pegando os filhos para o círculo dela. Elas se vingam dos homens que fizeram mal para elas. Sim, tem pessoas que tiveram homens que fizeram mal, abusaram. Sim, tem, acredito. Perguntas para medir como está o seu relacionamento com o pai, com o masculino e com o patrimônio. A sua mãe permite que você, a sua mãe permitiu que você tivesse acesso emocional ao seu pai? Quantas vezes você precisou da força do pai ou da ajuda do pai, ou talvez só da presença do pai, e você não tinha permissão, porque você sentia que se eu for para este lado, ele me abandonou. Aqui é o pai, né? Lembra? Aqui é o pai, aqui é a mãe. Então, se ele é ruim, mal e tudo que ele é, eu vou para cá como criança pequena. Se eu disser, ele já foi embora, tá? Ele já foi embora da minha vida. Eu mandei ele embora da minha vida de qualquer forma, né? Ele está longe do meu coração. Se eu disser para a mamãe que eu amo o pai, vai que ela vai embora. E aí eu fico sem nenhum dos dois? Essa é a ideia, o pensamento mágico que a criança tem quando os pais estão divididos, quando a família está dividida e a mãe fala mal do pai. Então eu defendo essa mamãe. E na tua vida adulta você vai ter uma raiva dela. Você vai se vingar dela. Você vai ser exatamente como seu pai era. Você vai fazer exatamente o que seu pai fazia. Por quê? Porque você se vinga no coração. O nosso coração, ele tem uma congruência espiritual. A nossa essência, ela é infinitamente respeitosa com relação ao outro. Então você não pode simplesmente desrespeitar e pagar um preço barato por isso. Sua mãe te super protegeu do seu pai? Sua mãe te super protegeu de aventuras, de esportes, de cair uns tombos? Tem mãe que não deixa a criança nem brincar porque não pode arranhar esses joelhos. Não se suja, menino. Não sobe na árvore. Mães super protetoras excluem o pai, porque o mundo está na mão do pai, né? O caminhar pelo mundo, gente, na constelação, as dificuldades que a gente tem de caminhar pelo mundo está ligado ao papai. Porque a mãe é aquele vaso, é o vaso santo,
É o vaso que te faz nascer e crescer até um certo ponto. Aí o papai vem para te levar para a vida. Pessoas que têm dificuldade em ficar num emprego só. Pessoas que têm dificuldade em escolher uma profissão. Os jovens, né? Eu estou com os meus filhos aqui jovens. E eu vejo eles estão escolhendo profissão. Às vezes o jovem não tem ideia do que escolher. Ele não tem ideia, ele não sabe nem por onde começar. Ou ele vai para uma faculdade, faz um pouquinho, não, não gostei, abandona. Vai, faz outra coisa, não gostei, abandona. Isso é a dificuldade com o pai, caminhar pela vida. A mamãe é o seu ganhar dinheiro, tá? O dinheiro vai vir para você. O dinheiro não vai faltar. Pode respirar aliviado nisso. A mamãe é o ganhar o dinheiro. E o papai é o jeito que você gasta o seu dinheiro. É o jeito que você economiza o seu dinheiro. Vamos fazer um exercício para terminar? Peguem uma folha de papel. Gente, toda vez que vocês vierem, qualquer coisa, qualquer aula, qualquer coisa comigo, tragam papel e caneta, tá? Sempre. Porque durante o que eu vou falando aqui, vocês vão anotando aí. Vocês podem anotar. A gente precisa, às vezes, ler de novo ou deixar aquilo, encontrar um lugar, né, dentro da gente. Então, peguem uma folha de papel e anota tudo o que vier na sua cabeça, tudo que foi ato de bondade do seu pai para com você, desde que você estava na barriga da sua mãe até os 18 anos. Não precisa nem ser até hoje, até os 18 anos. Atos de bondade do papai. O papai levou a mamãe na maternidade. Quando ela estava com a barriga enorme, ela precisava ganhar aquele neném, ela precisava de uma ajuda, e ele fez esse ato de bondade. Receber você num lugar que soubessem o que fazer, um hospital, uma parteira. No meu caso, meu pai não levou a minha mãe em lugar nenhum, mas ele foi a cavalo buscar uma parteira. Ele foi voando buscar uma parteira, porque ele falou: Meu Deus, se nasce aqui, eu não sei o que fazer com ela, nem com o bebê que vai nascer. E naquela época, gente, minha mãe nunca passou por um pré-natal. Nunca. Era fazenda e ela teve todos os filhos em casa. Ou na casa dela ou na casa da parteira. Em geral, era na casa da pessoa, a parteira que vinha, porque ela está em melhores condições físicas, né? Então, o primeiro ato de bondade. O meu pai me levou a minha mãe até um hospital. E antes disso, ele cuidou dela, ele trabalhou para alimentar ela. Ele pintou o quartinho que você ficou, ele de repente construiu um bercinho para que você não caísse, né? Os bercinhos, as camas das crianças são diferentes das camas dos outros, dos adultos ou dos grandinhos. Ele construiu esse bercinho, ou ele trabalhou para comprar um cesto. Antigamente se colocava a criança num cesto, chamava Moisés. Quais são os atos de bondade? Tantas vezes ele fez carinho nessa barriga. Toda vez que você chutava lá de dentro, ele devia dizer: Ah, vai ser jogador de futebol. Esse aqui vai ser médico. Esse aqui vai ser professor. Esse aqui vai ser um grande homem. E depois que você nasce, você vai primeiro para o braço da mamãe, depois você vai para o braço do papai. A mamãe dá peito, né? E aí ela já está cansada, ela dá o bebê para o pai fazer arrotar. Você acha que sua mãe não fazia isso, não? Você acha que seu pai não pegava você e te ajudava a rotar? Quais são os outros atos de bondade que ele fez para você quando você tinha um aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, até os 18? Será que ele só fez 5 atos de bondade para você?
Porque eu tô vendo que você não mandou nem 5 coisas. Será que ele só fez 10 atos de bondade para você? Você vai deixar esse papel aí, em cima da sua mesa, em cima da sua mesinha de luz, e você vai ficar anotando atos de bondade que meu pai fez por mim. Uma vez, eu e meus irmãos levamos uma surra, e foi um ato de bondade do meu pai. Você sabe por quê? Porque a gente fugiu e foi tomar banho no açude. Nós, crianças, não tínhamos noção de que um açude é um lugar onde as crianças se afogam quando não tem nenhum adulto por perto. A criança não tem noção. Então, aquele dia a gente levou uma surra e sim, foi um ato de bondade, porque eu poderia ter morrido lá e os meus irmãos nem iam saber. Eu era a menor de todas. Imagina uma criança de 2 anos tomando banho sozinha no açude. Pois apanhamos todos. Ato de bondade. Parece difícil, né? Mas os pais não tinham como ensinar 18 crianças. E o meu pai foi criado assim, então, né? Hoje eu olho meu esposo brincar com os meus filhos, eu fico achando tão lindo. Eu falo, gente, que sorte que os meus filhos têm de ter um pai que brinca, de ter um pai que senta no chão e espalha os brinquedos, que monta quebra-cabeça, que faz desenho. Gente, meu pai não tinha tempo para nada. O seu pai não tinha tempo para nada porque ele tinha que trabalhar um monte para criar você, um ato de bondade. Quantas fraldas o teu papai lavou? Porque antigamente as fraldas eram de pano. Você acha que só a mamãe lavou fralda, né? Você acha que nunca sua mãe adoeceu, nem teve uma febre e ele não teve que fazer isso? Quantas sopas, quantas comidinhas ele fez? Vai anotando aí. Atos de bondade desde a gestação até os seus 18 anos. Todas as noites que ele cuidou de você, cuidou das suas febres, levou você no hospital, levou para tomar vacina. Ele levou o seu nome no cartório para fazer sua certidão de nascimento. Olha, um ato de bondade. Quantos atos mais de bondade seu pai fez para você que você simplesmente esqueceu? Melhor esquecer, né? Melhor esquecer. Pois, antigamente os nossos pais, hoje a gente fala assim: ah, vou na farmácia. E a farmácia é bem ali, 8 quadras daqui da minha casa. Antigamente a farmácia ficava 4, 5 dias a pé, ou ficava 4, 5 dias de cavalo para conseguir um remédio, pois teu pai foi atrás. Muitas fichas caindo, né, Andressa? Sim, a gente esqueceu. Pode ir, Andressa, não tem problema não. Depois você vê a gravação. Você esqueceu os atos de bondade do seu papai. E aí você faz uma enorme força para ir para frente. Sua vida amorosa não está lá tão boa. Sua vida profissional não está lá tão boa. Tua saúde, mais ou menos. Porque você não reverencia este que entregou para você a sua mamãe. Você não ama tanto a sua mamãe? Pois foi teu pai que entregou ela para você. Obrigada, papai, pela minha mamãe. Minha mamãe é perfeita. E se não fosse você, papai, eu não teria ela. Vamos fazer um exercício de fechar os olhos. Vamos fazer como na aula passada, no encontro passado, a gente fez o sim, mamãe. Agora a gente vai fazer o sim, papai. Fecha os olhos, respira profundamente e traz a imagem do seu pai. Faz de conta que ele entra aí aonde você está e ele vai ficar em algum lugar na sua sala.
Eu não sei se ele fica perto, ou se ele fica longe, se ele fica na frente, ou mais para a lateral, mas ele está aí e você vai olhar para ele agora no seu coração. Respira fundo. Se ele ficou perto e te incomoda, você pode colocar ele imaginativamente um pouco mais longe, para que você possa sentir e olhar ele, sentir a presença dele. Se olhar para o teu pai é incômodo, só sente a presença dele ali. E aí você diz: Papai, você é grande, eu sou pequeno, eu sou pequena. Mas mesmo assim, com tudo que a gente viveu entre nós, eu venho aqui hoje agradecer a você, ao Senhor, por ter aberto caminho para mim. Todas as vezes que o Senhor falou não para mim, foi uma chance de eu conseguir as coisas por mim mesma. Porque às vezes a raiz de uma árvore, ela dá contra um muro. É o não do papai. E a raiz contorna um muro. É o ir para a vida. Cada não, papai, que você me deu, me ensinou algo. Obrigada pelos nãos. E sim, papai, eu sou seu filho, eu sou sua filha. Sim, papai, eu não sou perfeita. Eu não sou perfeito. Eu tenho um monte de erros e equívocos. Eu fiz um monte de coisa que o senhor não queria. Sim, papai. O senhor fez um monte de coisa que eu não queria também. E eu respeito as tuas escolhas. E eu peço que respeite as minhas escolhas. Por favor, me abençoe. Se eu faço escolhas diferentes das que você escolheu para mim. Sim, papai. Sim, papai. Sim, papai. Sim, papai. O senhor me deu a mãe perfeita. Sim, papai. Os meus irmãos são perfeitos. Quantas coisas lindas nós vivemos. Sim. Eu aceito a vida que veio a mim através de você. E eu vou fazer algo de muito bom com ela. Muito bom com ela. Eu te agradeço, papai, por ter aberto caminho para mim. Só de abrir caminho para mim já bastaria. Eu agradeço. Sim, papai, sim. Eu vou flexibilizar tudo que a gente passou. Eu deixo com você o que é seu e sigo só com o que é meu. Nem sempre o Senhor teve a maturidade emocional que talvez eu precisava ter para lidar comigo e com os meus irmãos. E muitas vezes eu não tive ou eu não tenho maturidade emocional para lidar com algumas coisas também. Sim, papai, o senhor não era perfeito. O senhor não era perfeito. O senhor era um homem comum, como milhares de outros homens comuns. O senhor só fez o que ensinaram o senhor a fazer quando o senhor era pequeno. Se o senhor tratou mal os filhos, muito provavelmente o senhor foi muito maltratado quando o senhor era pequeno. Ou a vida te maltratou e você ficou tão ferido a ponto de não deixar ninguém se aproximar. Sim, papai. Muitos homens estão feridos, foram feridos e se afastaram emocionalmente dos seus filhos, das suas esposas.
Eu sinto muito. Eu sinto muito porque me coloquei num lugar de importância. Eu quis ser diferente. Sim, papai, eu quis ser diferente de você. Sim, papai, eu quis ser melhor do que você. Hoje eu devolvo o seu lugar na minha vida. Eu sou seu filho, eu sou sua filha. E você é meu pai. Eu sou só a sua filha, papai. Eu sou só o seu filho, papai. Eu não sou outra pessoa. O Senhor é o pai perfeito para mim. E a mamãe é a mãe perfeita para mim. Respira fundo. O masculino traz o bem em sua essência. O masculino traz o bem em sua essência. Muitas mulheres estão acuando os homens e acuando o masculino nos dias de hoje. E os homens não estão podendo se posicionar como homens, eles estão sendo acuados, coagidos, que a face luz do feminino preencha todos esses espaços sombrios, que é quando as mulheres querem excluir esses homens. Quando você está diante da sua fonte, papai é a fonte. Por que que o papai ele simboliza a vida? Vocês sabiam, vocês podem abrir os olhos, vocês sabiam que na constelação a morte é sempre representada por uma mulher e o homem é sempre representante de vida? Vocês sabiam disso? Os homens representam a vida. É fácil de entender, tá? É fácil de entender. Vejam, a mulher, quando ela está gestante, ela corre riscos de vida. A gestação provoca risco de vida para uma mulher. Ela pode morrer nesse processo. Ela pode ter pré-eclâmpsia, ela pode levar uma queda, ela pode ter uma enorme hemorragia. O bebê pode morrer dentro dela, ela pode morrer no parto. E o homem, o que que é o homem? Como o homem ele ejeta a sua semente para fora, para longe, ele pode fecundar várias mulheres. Então vejam, o homem está a serviço da vida muito mais do que a mulher. E nesse processo biológico, cá estamos nós. Que o nosso coração seja bondoso o suficiente, não só com as pessoas, com os próximos, né? Ser bondoso com o próximo, amar a si mesmo, como Deus os amou, e ao próximo como a si mesmo. O seu pai é o próximo mais próximo. Sua mãe é a próxima mais próxima. É fácil amar quem está longe? Seja bondoso e faça um esforço de amar o seu pai. Voltar a amar esse pai, voltar a admirar ele, respeitar ele do jeito que ele é. E escreve isso. Pai, patrimônio, pai, pátria. Você quer se dar bem na cidade que você está? Você quer se dar, quer que o seu negócio vá para frente? Onde você plantou o seu negócio? Em qual cidade? Essa é a sua pátria. Aí quando você vai lá nessa pátria, você quer que seu negócio se dê bem, que ele te traga patrimônio, aí você vai.
cair no pé do papai e vai baixar a cabeça e vai dizer: Eu sou pequeno, você é o grande. Por favor, me abençoe para que eu possa acessar sabedoria. Acessar sabedoria. A linhagem masculina, ela traz bondade e traz sabedoria. Os homens são amorosos em sua essência. Olha o exemplo: Buda, Jesus, Dalai Lama, os grandes líderes espirituais, o que que eles são? Eles são amorosos. Eles instruem, eles ensinam. Então, a essência masculina é bondosa e a essência masculina pode trazer para a mulher bondade, leveza, proteção, se ela respeitar e integrar. Eu vou colocar para vocês lá no grupo uma meditação de integração do masculino. A gente precisa fazer essa integração, voltar a respeitar intimamente o masculino. E eu vou deixar isso como tarefa para vocês durante essa semana, tá ok? Meus amores, fiquem bem. Um beijo para vocês e até logo. Maravilha, beijo, Márcia. Boa semana. Obrigado. Tchau, tchau.